É uma grande felicidade poder atuar e cantar em cena. E aí acontece aquela magia. Começa agora mais um Cine Vitor e eu queria dizer que Paulo Miklos agora já ganhou a carteirinha dele, né, de sócio, porque já foram muitas entrevistas por aqui, vários filmes e agora chegou o momento da gente falar do Adoniran Barbosa, Saudosa Maloca, que eu estava na exibição da Mostra de São Paulo, que é uma exibição muito especial. Depois também acompanhei lá no Fest Aruanda, que acho que foram 4 prêmios, né, para o filme, se não me engano, direção, ator, trilha e direção de arte. E agora, chegando aos cinemas, depois é de uma trajetória que já vem sendo contada, né? O Pedro já vem contando essa história no curta, que foi um sucesso também esse curta, por onde ele passou, ele foi premiado, foi super exibido. Depois o doc e agora o longa-metragem ficção. Então, queria começar com vocês, prazer recebê-los aqui no Cinevita. E queria saber como é que foi esse encontro de vocês, desde o começo lá do curta até agora, como é que foi esse reencontro, na verdade, né? Para agora contar essa história um pouco mais abrangente, né? Agora no longa, enfim. Então, como é que foi esse reencontro de vocês para o Saudosa Maloca? Bom, eu vou cantar do meu lado, assim, o encontro foi assim, tava nessa coisa de fazer o curta e tal, falei, puta, e agora quem vai fazer o Adoniran, né? Aí um dia eu tava no carro, ouvindo o rádio, assim, e eu via o Paulo dando uma entrevista. E aí eu falei, pô, o timbre de voz dele não é idêntico, mas é de alguém que já fumou, tem uma rouquidão, é legal. O cara é um puta de um músico, cantor, cantaria em cena, tem toda essa trajetória dele de cinema, né? Aí, fantástica, eu vou convidar ele. Agora, como eu vou fazer isso? Aí eu falei, puta, eu lembrei que eu tinha ido com um documentário que eu fiz para um programa que ele apresentava, na Mix TV, e mandei um e-mail, achando que era um e-mail que talvez nem tivesse resposta, assim, né? Falei, ó, Paulo. É isso aí, você me conheceu um dia que eu fui no teu programa, documentário, vou fazer um curta assim, assado, tal. E aí ele me respondeu, cara, e eu fiquei super feliz e a gente marcou, eu nunca esqueço, um café no café da Livraria da Vila, ali na Fradique. Sentamos e em 5 minutos, acho que ele queria ver se eu tinha muita cara de mau caráter, alguma coisa, porque em 5 minutos ele olhou e falou, não, tá bom, Mal, vai ser muito legal fazer a Doneira, vamos nessa. E aí começou com o curta e veio até hoje, né? O longa, processo maravilhoso, delicioso, como foi e tem sido, né? Que agora no lançamento estamos nos vendo bastante e vamos nos ver ainda mais, né? Agora eu quero saber a versão do Paulo. O que ele achou? Esses 5 minutos aí foram válidos? Valeu a pena? Em 5 minutos falou, vou fazer então. Confiou. Não foi difícil de me convencer, né? Hum, é. Foi facinho. Ah, na verdade, eu adorei a ideia. Me lembrei do Pedro, da participação dele no programa, e ele tinha era um doc, né, Pedro? Era Era um doc sobre o. Sobre... sobre o trânsito, que eu tinha perdido um amigo no trânsito, aí tinha esse viés pessoal da história dele, mas tinha também uma coisa meio educativa sobre o trânsito, enfim. Foi muito legal. Eu me lembrava da nossa conversa no programa, entrevistando ele a respeito do o assunto super interessante, delicado, né? Também perdi um amigo no trânsito e, enfim, isso é uma realidade que muita gente vive, né? E a gente vive nesse trânsito caótico e tudo. Então, esse era o tema do Pedro. E aí, quando ele me convidou, eu fiquei surpreso pelo personagem, né? A Dona Irã Barbosa, puxa e tal. E aí, mas na hora, assim, fiquei super interessado. E depois ele me explicou qual era a ideia do curta, que é a história dos personagens das canções do Adoniran, como é que ele estava costurando essa ideia, essa história, que não era exatamente uma biografia, né, musical, ou coisa que o valha, era uma coisa muito mais poética, né? Uma aproximação poética do personagem e tal. E aí eu topei com tudo e foi uma felicidade total, que tá no curta, um balão de ensaio, na verdade, porque a gente tem o mesmo elenco fabuloso, né? Praticamente o mesmo elenco, né? Então a gente
mergulhou juntos e descobriu muita coisa bacana no curta, e o curta deu maior felicidade, assim. E ficou aquele gostinho, né? Gostinho de quero mais. E aí a chance da gente fazer o longa apareceu, e aí a gente repetiu praticamente o elenco, né? Com adesões maravilhosas também. E agora estamos todos juntos lançando, uma alegria. Quero mesmo tocar na rádio, transformar samba em dinheiro. Milagre. Isso você pode pedir lá na Nossa Senhora da Quiropita. Queria que vocês contassem também como é que era a gente assistindo também, vendo algumas apresentações, principalmente lá na Mostra, que tinha bastante gente da equipe, enfim, era um momento muito importante também de mostrar o filme na cidade, né, de contar essa história também na Mostra de São Paulo, que é um evento tão esperado também por todo mundo, não só cinéfilos, mas, quer dizer, não só críticos, mas cinéfilos, enfim, uma galera frequenta a Mostra e vocês estavam lá e a gente percebe muito esse entrosamento de vocês, esse carinho que vem desde do curta, esse mesmo elenco, essas mesmas pessoas e claro que o longa traz uma história muito maior. Como é que era esse entrosamento também agora no longa, né? Porque tem essa questão do reencontro, depois de anos todos voltam a trabalhar juntos e também contando essa história, um pouco mais dessa história. Como é que era esses momentos entre vocês também, de entrar nessa atmosfera do Anorirã, de embarcar nisso, de realmente ter, né, o personagem ali, o Paulo, né, contando aquela história. Ao mesmo tempo, acho que o Paulo, pessoa física, talvez lembrando algumas coisas, algumas referências para ele. Então, como é que era esse entrosamento entre vocês também? Direção, elenco, todos juntos aí no set de Saudosa Maloca. Bom, a gente estava super entrosado já, né? Assim, saudoso do Dá Licença de Contar e pronto para o Saudosa. E aí a gente fez esse mergulho. Na verdade, são grandes companheiros de muitas oportunidades, né? Você vê que o Gero Camilo e o Gustavo Machado, eles têm uma história comum, assim, maravilhosa, né? Eu também tenho uma história com o Gero, nós fizemos Manhãs de Setembro, uma parceria muito bacana. Então, a gente, ao longo do tempo, também teve outros encontros e muita proximidade. O Gustavo Machado estava me contando que ele dirigiu o Gero já dirigiu ele no teatro. Então, eles têm uma sintonia fina, muito especial, né? E isso tudo transparece na cena, né? Eu fico numa maior alegria porque fazer esse filme com eles, né? Eu praticamente estava assistindo os dois, porque eles arrasam em cena, né? E as brigas dele, os arranca-rabos dos dois, né? E o Joca e o Mato Grosso, e enfim, eu acho que todo o elenco, e quem se somou a esse elenco também, ficou bastante feliz da gente estar falando dessa São Paulo. As locações escolhidas foram muito felizes também. O filme é muito bem cuidado como filme de época. Ele tem essa preocupação grande assim dos cenários, porque a cidade de São Paulo é um personagem do filme, né? Então, foi muito importante a gente dar esse mergulho, a gente trazer esses personagens nesses ambientes, né? São lugares muito especiais, o Pedro pode falar melhor. Sim, sim. Eu acho que esse entrosamento era claro. Tem essa história também, além de um ter dirigido o outro, o Jean e o Gustavo são amigos desde EAD, assim, de formação, sabe? Escola de Artes Dramáticas. E o que eu sinto, eu lembro a minha primeira impressão, quando a gente fez o curta, a gente fez ensaios. O meu jeito de trabalhar é com ensaios, né? E não tive preparação de elenco, nada. É uma coisa da gente ensaiando em situações de improviso ou revivendo, fazendo cenas do roteiro e tal. Eu lembro que no curta, as primeiras vezes, você já via que eu e o Gustavo já eram antigos amigos e já era uma palhaçaria um com o outro, assim. E que aí eu me lembro da primeira vez que eu falei, cara, vamos ver como o Paulo vai entrar nessa, né? E eu me lembro, a gente fez um primeiro ensaio, que era numa casa em Alto de Pinheiros e tal. E aí foi muito natural a entrada dele no trio, assim, sabe? Eu acho que os dois, por 5 minutos, né? Tem aquele momento de, bom, estamos se conhecendo, tá? Opa, legal, prazer. E aí, quando começou o negócio, que eram situações de ensaio, de improviso, de clown, de coisas, tem essas cenas de que o Adoniran, do Paulo, né, no filme, tem uma relação meio paternal com os dois.
Então eu lembro que eu punha coisas assim que essas brigas dos dois eu botava cada um para falar numa orelha do Paulo até ele se encher o saco, assim, sabe? Vai falar, cara, vocês têm que tirar ele do sério. Aí falava um, falava o outro até a hora que ele, chega, sabe? Tipo, e essa química dos três rolou muito fácil, assim. Eu vejo hoje que depois de tantos anos e tal, é uma química em cena que virou até uma amizade, assim, e acho muito legal. É bonito de ver. Se você tava vendo os dois, eu era mais privilegiado, que eu tava de fora vendo os três. E me divertindo. E é isso, o nosso processo é leve. A gente comenta muito entre nós, assim, eu não acredito em outra forma de fazer, trabalhar, assim, sabe, cinema, ou qualquer arte. Cara, na escuta, na troca e fazendo de um jeito leve, colaborativo. E o nosso set foi assim. E Isso foi agora, fundamental. A direção do Pedro foi fundamental nesse sentido, para justamente a gente criar esse laço, esse vínculo, né? Porque são três amigos. E isso está patente nas canções e na história do filme. Essa amizade entre eles, meio que ele conta essa história principal, assim, que é a amizade desse trio, né? Então, criar essa ligação, investir nisso foi fundamental. E a gente trabalhou cada cena, né, Pedro? Ah, cada cena a gente criou e fez e desenvolveu e improvisou em cima, trazendo o texto também para uma coisa bastante na embocadura dos personagens e tal. Então isso tudo foi primordial, assim. e agora vocês falaram aí, cada um teve o privilégio, e agora o público vai ter esse privilégio também de encontrar todos vocês ali, né, na telona. E agora, para a gente encerrar também, indo para os finalmente aqui, mas é uma pergunta que eu tenho feito em outras entrevistas. A gente está vivendo um momento muito bonito do cinema brasileiro, nessa volta do público com os filmes brasileiros, né? O público está saindo de casa hoje para assistir filme brasileiro. Isso está muito bonito de ver, assim. A gente tem visto toda semana o cinema brasileiro tem ficado aí no ranking, né? Pelo menos nos 5 primeiros lugares. Isso é de extrema importância para o nosso audiovisual, enfim. Então eu queria saber de vocês também a expectativa, e eu nem digo expectativa no sentido de público, de vamos fazer tanto, isso, não é o número, né? Na verdade, é a procura do público mesmo de se interessar por essa história hoje, voltando, tanto que eu até brinco que essa é uma volta da volta, né? Porque agora é a volta do público voltando ao cinema brasileiro. Desde o do final do ano passado, a gente tem visto aí uma procura muito grande, e não só por comédias, como a gente já teve isso, e foi muito bom para a gente, obviamente, né? As comédias que levaram um grande público, mas agora filmes de todos os gêneros estão alcançando esse público fiel brasileiro. Então, qual é a expectativa de vocês agora também para que essa história chegue para todo mundo, para o público brasileiro realmente ir atrás, enfim, se interessar por isso, de um nome também tão consagrado já na nossa história? A minha expectativa como você falou, ela é enorme e alta, não necessariamente também em termos de números, mas em torno de afetividade, da relação de afeto das pessoas com o filme, né? Como você falou, a gente já teve algumas exibições e isso vem desde o curta, mas eu acho que inclusive agora o longa ele consegue ser mais poético, ele é mais maduro, né? Depois desse tempo que passou. Em todas as edições, o que me deixa mais feliz é ver que as pessoas demonstram uma relação afetuosa com o filme, assim, tanto de se identificar com os conflitos, tanto por rir, por se emocionar, mas pela relação que elas têm com essa obra e com essas histórias, assim. Para além do que a gente tem visto nas salas que foi exibido até o momento e que tem sido legal ver, sempre falo, esse contato que a gente faz em festival, em pré-estreia é legal por isso, por ver realmente a pessoa saindo da sala emocionada e te dando um depoimento, sabe? Eu tenho gostado muito também da reação das pessoas ao ver o trailer na internet, assim, porque trailer a gente vê, às vezes consegue muitos views, mas para a pessoa pegar e compartilhar, significa que ela se emocionou, se alguma coisa mexeu ali, né, com ela. E tem muita gente que tá falando do tipo, cara, esse é o filme que eu sempre esperei por ver, sempre quis que fosse feito. Cara, essas músicas moram no meu coração. Então, a expectativa é legal nesse sentido, de poder dar para o público algo que eu acho que realmente tem ressonância, né? Que vai impactar e vai ser gostoso de ver. Então, eu tô nesse lugar, assim. E que a gente consiga, né? Espalhar por São Paulo, interior de São Paulo, que é muito forte, mas
também marcar ele como um artista importante para a cultura brasileira e que expanda essas fronteiras por todo o país. É outra expectativa agora diante do público. Então, eu acho que o Adoniran Barbosa, ele é uma marca fortíssima, né? Assim, as pessoas no Brasil inteiro, no exterior, ele é um representante da cultura brasileira e a obra dele é maravilhosa, né? Gigante, assim. E todo mundo conhece. Então, você fala com alguém, não, mas será? Eu não conheço. Você conhece, Trem das 11, alguma coisa do Adoniran já te atropelou e você já, você já conhece, você conhece. E o assunto do filme é a gentrificação, né? Uma coisa que não para, o inferno que anda, como dizia ele, se referindo a São Paulo, né? E essa é a nossa realidade, é a realidade da minha geração de paulistano e é uma coisa que continua, né? Não fala, Pedro. Não, eu falei isso é da sua, mas é da minha, é da do Vitor, é de qualquer um, cara. Acabei de falar com outra pessoa, e não sei, e tá aqui dentro, tem reforma, mas tem um prédio sendo feito aqui na minha rua, que eu tive que montar o microfone, eu até brinquei, falei, essa é a Mix 5.1 que a gente fez no filme, com exclusividade para você na entrevista, porque é igual, cara, marteladas e britadeiras. Então, acho que é a realidade de todas as gerações, isso que eu ia falar, que segue sendo muito atual, né? É verdade. Eu acho que as pessoas se identificam e percebem isso no filme, no assunto que a gente trata no filme. É uma verdade, assim, né? E elas se emocionam. Então, a gente viveu essa experiência agora na pré-estreia no Rio de Janeiro, novamente, em que o público se emocionou, enfim, entra na parte musical do filme, arrebatadora, assim, porque a música meio que transborda das cenas, né? As cenas acontecem, o samba acontece nas cenas e é muito gostoso essa simbiose, essa coisa bacana da música sai do filme, o filme sai da música, e isso é uma coisa que me deixa muito feliz, especialmente, particularmente, assim, é uma grande felicidade poder atuar e cantar em cena, né? E aí acontece aquela magia, que é as pessoas virem para mim e que eu estou super Adoniran, que eu estou idêntico ao Adoniran, que a minha voz está igual ao do Adoniran, e é uma alegria, porque, enfim, eu busquei fazer uma coisa bem natural, né? Um Adoniran nosso, sem buscar os trejeitos, imitação, ou uma caricatura, ou alguma coisa assim, porque é um personagem tão, mas tão marcante, que está presente na memória afetiva da população de uma tal forma, é tão vivo isso, que não precisava ir tão longe, entendeu? Era melhor ao contrário, era melhor a gente fazer esse nosso Adoniran e assim foi. E agora a gente está recebendo essa resposta carinhosa do público. E que seja um sucesso, né? Então, desejo sucesso para o filme. Acho que as pessoas se encontrem no cinema nesse momento de nostalgia também, né? Das músicas. E também quem não conhece, que acho muito difícil, mas vai lembrar de alguma música, vai ter esse afeto, né, musical também, e encontrar todos vocês lá na telona. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Sucesso para o filme e até o próximo, então, que a gente se encontre em muitos outros filmes. Obrigado, Vitor. Valeu, obrigado. Valeu, Vitor. Obrigado aí pela entrevista, viu? Valeu, até mais. Até mais, obrigado. Valeu, Pedro. Valeu. Valeu, gente, obrigado. Mais uma coisa, isso aqui dá um belo de um samba.